E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química Pelúcio. Nessa videoaula nós vamos conversar sobre um inimigo aí da galera, né, do ensino médio, principalmente do primeiro ano do ensino médio, quando esse assunto começa a ser estudado, né, normalmente aí no terceiro bimestre, quarto bimestre, ou até mesmo até no segundo ano, no comecinho do segundo ano em algumas escolas. Bom, pessoal, é o tal do mol. Beleza? Não tem como escapar, não tem como entender química, porque a partir daqui você vai ver no segundo ano até enjoar, meu querido. Então você precisa entender bem esse conceito. Bom, antes de entrar no mol em si, eu quero conversar com você sobre uma situação que a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Imagina que você tá lá com os seus 6 anos de idade e a sua família, né, sua mãe ou seu pai te pede para você ir lá na padaria. Ele fala o seguinte: ó, meu queridinho, pega lá uma dúzia de pão. Aí você fala: tá bom, então, vamos pedir uma dúzia, então. E na tua cabeça, o que será que é uma dúzia de pão? Você já fica imaginando, vai andando pelo caminho e fala: mas o que é uma dúzia? Né? Tem um momento da nossa vida que a gente não entende ainda algumas coisas dessas. Pelo menos eu não entendia nessa época muito bem como é que funcionava esse negócio de dúzia, meia dúzia. Ficava um ponto de interrogação. Eu só era um papagaio velho. Chegava lá na padaria e repetia: eu quero duas dúzias, eu quero uma dúzia. E daí a galera entendia, eu saía com uma quantidade de pão lá. Não sei, né? Talvez eu seja uma criança meio ignorante, né? Mas vamos seguir em frente aqui na nossa conversa. Eu chego lá na padaria e o camarada fala: ah, então você. Ah, tá bom, só 12 pães mesmo? Aí você fala: é uma dúzia que eu quero. É uma dúzia. Então, 12. Sei lá, pode ser. A minha mãe pediu uma dúzia. Não sabendo ali o que era. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, mas a gente usa normalmente um termo que expressa uma quantidade. Concorda comigo? Quando a gente fala dúzia, a tal da dúzia, o que te expressa esse número? O que te expressa esse termo? Uma quantidade. Qual quantidade? 12. 12 qualquer coisa. Se eu falo uma dúzia de cadeiras, eu estou querendo dizer 12 cadeiras. Uma dúzia de ovos, eu estou querendo dizer 12 ovos. Meia, meia dúzia, o que significa isso? Bom, meia dúzia é a metade de uma dúzia, ou seja, 6 unidades. Então aqui, ó, a meia dúzia é 6. Então a gente vai relacionando essas coisas dessa maneira. Outra mesmo, ó, duas dúzias. O que significa? 2, concorda comigo? 2 vezes 12, ou seja, 24 unidades, né? 24 coisas ou de qualquer coisa, né? 24 qualquer coisa. Beleza? Então, eu posso associar isso. 3 dúzias. O que significa? 3 vezes 12, ou seja, 36 qualquer coisa. Beleza? 3 dúzias de pão são 36 pães. Beleza? Beleza, professor. Tranquilo, maravilhoso. Entendi. Mas isso daí não é química, né, professor? Isso eu sei do dia a dia. Já tô no ensino médio, já não sou que nem criança, mais que não sabe o que é dúzia. Mas aqui no ensino médio, o que acontece? Quando a gente fala mol, você vira lá a sua criança dos 6 anos de idade que não sabe que é um termo que expressa uma quantidade. Capaz, professor, que o mol é a mesma. É parecido com a 12. Exatamente. Assim como você lá com 6, com 5 anos de idade não sabia que era uma dúzia, a quantidade de uma dúzia. Você chega no ensino médico, na sua aula de química, o professor fala mol. E você, meu Deus do céu, não tem a mínima ideia do que é mol. Mol é um termo químico que a gente utiliza que expressa uma quantidade. Sério, professor? Sério. Assim como a dúzia, e aqui eu estou sendo bem tosco na aproximação, mas entenda por favor isso. Mas, assim como uma dúzia, esse termo, me expressa uma quantidade de 12, um mol, ele representa também uma quantidade. Só que, tipo assim, é uma quantidade avassaladora de grande. Ok? Então, nesse caso, ele seria
6,02, quando o professor quer sacanear, ele bota esse 0,2, ponto 10 na 23. Nossa, professor, bem amigável, né? Mas, gente, quando você estiver no meio da aula e for falar mol, você imagina, mol é que nem aquele negócio de dúzia, representa lá uma quantia. É um termo dentro da química que me expressa uma quantia. E você associa dúzia, 12. 12 unidades de alguma coisa, 12 quantidades de alguma coisa. E o mol, a mesma ideia. Só que a gente utiliza um mol, não é tipo assim, um mol de cadeiras, né? Porque cadeira é algo macroscópico, é algo que a gente pode manipular e tudo mais. Mas mol, ele é utilizado normalmente para quantidade de matéria, de partículas, de coisinha pequena, beleza? Porque é mais, vamos dizer assim, lidar com moléculas, com átomos não é nada fácil. Então a gente precisa, para ser mensurável, para nós aqui, né? A gente precisa de uma quantidade absurda desses átomos, dessas moléculas. Aí surgiu esse tal de mol aí, ok? Até esse número 6,02.10 na 23 é chamado, né, de constante do advogado. Ai, meu Deus do céu. Não é constante do advogado, né? É constante de Avogadro. Beleza? E ele quer expressar exatamente isso para nós. Quantidade de partículas, ok? De átomos, moléculas, íons, prótons, elétrons, beleza? Essa é a constante de Avogadro. Então a gente utiliza ela para quantidade de partículas. E quando eu falo 1 mol só, eu estou querendo falar 6,02.10 na 23 partículas. Aí essas partículas podem ser os átomos, podem ser as moléculas, pode ser a moto que tá passando durante a minha aula, né, professor? Isto. Obviamente que não, né? Então aqui, ó, moléculas, pode ser íon, pode ser elétron, ou seja, aquelas partículas, ok? Partículas. Então, quando eu falar 1 mol, você tem na cabeça 6,02.10 na 23 partículas. É um termo dentro da química que expressa esse númerozão grande aqui, que é o tal da constante de Avogadro, ok? E é isso, pessoal. Não tenha medo do nosso amigo mol, não tenha medo dele, não tenha medo. O mol é um termo dentro da química que a gente utiliza para representar um número determinado de partículas, que no caso representa a constante de Avogadro, 6,02.10 na 23. E aí eu posso fazer analogias, pessoal. Eu posso ir ramificando o negócio. Por exemplo, se eu quero dizer 1 mol de H2O. O que isso significa, professor? Já estou agoniado. Ai, meu Deus do céu. Pessoal, 1 mol significa então 6,02.10 na 23. Galera, isso daqui é o quê? H2O é uma molécula, professor. Então é 6,02.10 na 23 moléculas de água, de H2O. Capaz, professor. Então é isso. Exatamente, pessoal. Viu o mol? Liga. Sim, ó, substitui o mol por 6,02.10 na 23. Meu Deus, professor. E eu quebrando a cabeça com isso. Pois então, não quebre a cabeça com isso. Não precisa. Não precisar acabar com a sua cabeça com isso. E professor, tipo assim, 1 mol de ferro, de átomos de ferro. O que significa 1 mol de ferro? Pessoal, vamos lá de novo. Até você entender. 1 mol é um número. Ai, que nem dúzia. Isso, só que é um número extravagante, né? A constante do advogado lá, né? Isso, de Avogadro.
1 mol de ferro significa 6,02.10 na 23, conhecido como 23, né, professor? Isso, nada a ver, né? 6,02.10 a 23, pessoal, o ferro aqui que eu estou me representando é o átomo ferro. Então, nesse caso, é 6,02.10 na 23 átomos de ferro. Aê! Uhul! Entendi, professor. Que maravilha, enfim entendi mol, né, professor? Isto. Espero que você tenha entendido, porque, gente, não tem como escapar. Não tem como escapar. O mol vai aparecer aqui, vai aparecer no segundo ano. Ele vai ser aí um camarada que você vai ter na sua jornada aí da química, do seu curso de química. Então não escape dele, não finja que ele exista, porque ele vai existir, beleza? Então muito cuidado nessa hora aqui. Professor, mas vamos fazer mais algumas coisas aí, porque eu quero entender melhor esse camarada. Olha só, imagina, pessoal, que eu falo o seguinte: 2 mols de glicose, beleza? 2 mols de glicose. Professor, o que que significa esse tal de 2 mols de glicose, professor? Eu gostaria muito de entender. Eu espero que vocês não estejam escutando o carro de supermercado que tá passando no meio da videoaula e eu não vou parar de gravar. Vai gravar do jeito que tá aqui. Vai sair com o som do carro do ovo, do carro do mercado. Vai sair com o que tiver aqui, beleza? Com o som que tiver aqui. Então vamos lá. Pesado esse professor, né? Muito bravo ele, né? Isso, muito bravo. Então olha só, pessoal, o que que significa 2 mols de glicose? Uma coisa interessante. Ah, não, depois eu falo isso. Depois eu falo, beleza? Vamos lá. 2 mol de glicose. O que que significa isso, professor? Galera, 1 mol é uma vez 0, uma vez, uma vezes 6,02.10 a 23. Então 2 mol é o dobro dessa quantidade. Ué, é a mesma coisa que dúzia. Se eu falo 2 dúzias, o que que você tem que entender? Que você tem 2 vezes 12, ou seja, 24 qualquer coisa, certo? 2 mol é a mesma ideia. 2 vezes. Substitui esse mol por 6,02.10 na 23. Então aqui, ó, 6,02.10 na 23. Aí glicose, né, professor? É molécula, moléculas de glicose. Aqui, ó, moléculas de glicose. Então eu vou escrever aqui, né? Moléculas de glicose, ok? Então, 2 vezes 6,02.10 a 23 moléculas de glicose. Bom, pessoal, aí que tá a questão. O que que eu vou fazer, professor, com esse 2 aqui que tá multiplicando esse 6,02? Adivinha, você vai multiplicar, meu querido. Ai, meu Deus do céu, tô com medo de novo, professor. Tinha aliviado, mas voltou. Gente, é multiplicar, não precisa ter medo disso aqui. Então, 2 vezes 6,02. Simples, né? Então, aqui vai dar 12,04.10 na 23. Então, na realidade, nós temos... O que significa 2 mol de glicose? Significa 12,4.10 na 23 moléculas de glicose. Essa quantidade de moléculas de glicose. Tranquilo? Ou seja, pessoal, se eu colocasse aqui, por exemplo, 5 mols de H2O, de água, o que você tinha que entender? Esse mol representa um número. Qual? 6,02.10 na 23. Aí você tem uma quantidade de 5 mols, então vai ser 5 vezes esse númerozão aqui. Então, 5 vezes 6,02.10 na 23 para você achar, ó, de moléculas de água. Ok? Então, é exatamente isso.
6 mol, 6 vezes 6,02.10 na 23. Ai, meu Deus do céu, professor. E se tivesse, por exemplo, assim, ó, 1,2 mol de, sei lá, amônia. Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Pessoal, simples. 1,2 mol significa o quê? 1,2 vezes 6,02.10 na 23. Esse númerozão. Beleza? Não tem dificuldade nenhuma, pessoal. É bem tranquilo. Eu vou até abaixar aqui, vai até riscar o meu quadro ali em cima, mas vale a pena falar para você, ó. 1,2 mol de qualquer coisa que eu coloquei de amônia, da molécula amônia, né? Esse mol significa o quê? 6,02.10 na 23. Então, 6,0.10 na 23. É isso que significa o mol. Então, 1,2 mol é a mesma coisa que 1,2 vezes esse número grande, 6,02.10 na 23. Aqui, ó, no caso, moléculas de amônia, que é o meu NH3, beleza? Pessoal, é exatamente isso. Se você entendeu isso, você já entendeu um dos piores questionamentos, das maiores dificuldades que os alunos têm em estequiometria. Associar um mol a uma quantidade e ir variando e relacionando mais quantidades desse mol. Então, se eu tivesse 3,5 mol de qualquer partícula, o que significa? Eu falei 3,5, né? É isso. 3,5 vezes 6,02.10 na 23. Pessoal, se você souber relacionar isso, você já está embasado para as dificuldades que virão. Você já alicerçou-se ali, beleza? Essas são as bases. Você precisa entender isso muito bem. Professor, mas agora uma dúvida que surgiu aqui. Fale. É o seguinte: a gente viu massa molecular, né? A massa de uma molécula. E nós estamos vendo esse camarada aí chamado mol. O que tem a ver? Como que essas duas coisas se cruzam? É o que a gente vai ver agora. Beleza? Então vamos lá. Vamos entender como esse negócio de massa molecular cruza com esse tal aí de mol. Porque eu já entendi o que é mol, professor. Já perdi o mol. Já perdi o mol, já perdi o medo, né? Se você entendeu isso, pessoal, sua vida está mais tranquila, pode ter certeza. Pessoal, quanto que pesa, qual é a massa, né, em unidades de massa atômica de uma molécula de água, em unidades de massa atômica? A massa molecular dela, quanto que é? Professor, então, ó, H2O, ele tem a seguinte massa molecular, 18U, certo? Galera, dá para utilizar isso no laboratório? Me dá aí, ó, fazendo um favor, pega lá no coisinha ali da água destilada, 18U pra mim, fazendo um favor, preciso fazer uma solução aquosa aqui. Não faz sentido, porque é uma molécula. Não tem como utilizar isso no laboratório. Mas, professor, eu queria fazer o seguinte. Eu, professor Pelúcio, quero te sugerir um negócio. Como é que eu poderia fazer com que esses 18 unidades de massa atômica, que representa a massa, até coloquei, ó, é a massa de uma molécula. Não dá para mensurar isso no laboratório. O que eu mexo no laboratório? Com grama. Ai, com grama, com pasto. Ai, vou soltar meus bois no laboratório. Meu Deus do céu. Eu lido com a unidade grama, certo? É o que é mensurável para mim, né? E é todos os seus múltiplos aí, miligrama, quilograma, tal, tal. Mas eu quero te sugerir um negócio. Vamos tentar fazer um negócio aqui. E se a gente tentasse fazer com que esse 18U virasse 18 gramas? 18 gramas. Aí eu não vou lidar com uma molécula, né? Ou seja, com 18U, com uma molécula. Eu vou lidar com uma quantidade que eu consiga mensurar de água.
18 gramas. Aí sim eu posso pedir, ó, pegue lá pra mim fazendo um favor, moleque lá, o camaradinho aí, 18 gramas de água destilada pra mim aqui. Então, isso eu posso pedir, certo? É uma quantidade que consigo mensurar, eu consigo manipular, né, ali, macroscopicamente, né, na minha mão mesmo. Consigo visualizar isso, né? 18 é o máximo de uma molécula de água, não vou saber lidar com isso, mas 18 gramas já consigo visualizar. Mas como é que eu faço, professor? Aí que vem um negócio. Quantas moléculas eu vou precisar, será, de água para dar 18 gramas dela, de água? Vou repetir a pergunta. Uma molécula, 18 gramas, 18U, perdão, 18U, unidades de massa atômica. E eu quero chegar em 18 gramas de água. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: quantas moléculas eu vou ter que pegar? Qual é o número de moléculas que eu vou ter que pegar para chegar nesse 18 gramas? Aí que tá, pessoal. Aí que a gente mata a charada. A quantidade de moléculas, que dá exatamente os 18, só que agora grama, né, 18 gramas, é exatamente quem? 6,02.10 na 23. Capaz, professor. Sério? Seríssimo, pessoal. Seríssimo. Então quer dizer que se eu pegar 6,02.10 na 23, toda essa quantidade enorme de moléculas de água, vai dar os 18 gramas, professor? Exatamente. Capaz, sério? Pegue uma outra substância. Quero ver. Olha só. C6H12O6, a glicose. Tá, professor, a gente viu que a glicose lá é 180U. Uma molécula dela. Mas, professor, eu preciso utilizar lá para fazer um soro, eu preciso de 180 gramas. Porque, professor, unidade de massa atômica é linda, maravilhosa, mas não dá para mensurar, não dá para pegar na mão, não dá para visualizar esse negócio. É uma molécula só. Faça-me o favor, né? Isso, faça-me o favor. Não dá certo. Mas é que tá, pessoal. Mas quantas moléculas eu ia precisar de glicose para chegar nessas 180 gramas? Tipo assim, pegar o mesmo número 180, só que de U para grama, para transformar essa unidade de massa atômica e virar, converter para uma unidade mensurável, para gramas. Pessoal, acreditem ou não, o número de moléculas que juntinhas, lindas e maravilhosas, dariam 180 gramas, seriam 6,02.10 na 23 moléculas de glicose. Ah, professor, você está querendo me dizer que o mol que nós estamos lidando, ele está servindo para isso aí? Exatamente. Aqui, pessoal, nós estamos migrando da massa molecular, que é a unidade de massa atômica, o U, e nós estamos migrando para o grama. Só que aí que tá. Esse 6,02 a gente viu que ele é o que mesmo? Um termo dentro da química. Qual termo é esse? O mol. Então eu posso dizer o seguinte: se eu tenho 6,02.10 na 23 moléculas de água, eu tenho 1 mol de água. 1 mol de água, então, representa quanto de massa? 18 gramas. Veja, pessoal, que 18 não é igual, é diferente de 18 gramas. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu estou querendo dizer é que eu estou saindo de uma unidade que eu não consigo mensurar ali na minha mãozinha mesmo, com os meus olhinhos,
E eu estou indo para grama, para uma unidade de massa que eu consigo manipular, que é o grama. Então, a ideia de mol, ele nos leva ao que nós chamamos de massa molar, que é essa galerinha aqui que a gente está encontrando. Massa molar. Professor, o que é massa molar? Pessoal, guarda a definição aí. No seu coração, ó, vou colocar aqui, ó. Massa molar é a massa contida em um mol de qualquer substância. Capaz, professor. Isto. Massa molar é a massa contida em um mol de qualquer substância. Certo? Como eu falei aqui para você, aqui no caso, quando a gente calcula a massa molecular, coloquei molecular, né, aqui, molecular, a gente acha que o 18U. Quando a gente faz essa ponte de massa molecular ou de massa atômica, a gente pode fazer uma ponte direto já com a massa molar. Então, tipo assim, achei a massa molecular da água, já faço uma ponte. A massa molar da água é 18 gramas por mol. O professor deu uma confundida aqui. Deixa comigo. Vamos de novo, eu vou te explicar isso aqui. Vamos deixar claro. Não queremos duvidinhas aqui. Isto. Então você está lá com a seguinte substância, com a amônia, o NH3. E num exercício você vai precisar urgente da massa molar desse camarada aqui. Você precisa urgentemente da massa molar da amônia. O que eu vou fazer, professor? A primeira coisa que você faz é calcular a massa molecular, a massa de uma molécula. Então vamos lá. Bom, nitrogênio, 14. 14U. Um só, então, aqui. Hidrogênio, tenho 3. A massa de cada hidrogênio é 1U. Então, 14U mais 3U. Isso aqui, então, dá 17U. Beleza. Essa é a massa molecular. A massa de uma molécula. Mas, professor, eu não quero a massa molecular, eu quero a massa molar. Muito simples, pessoal. 17U é a massa molecular? Faça a ponte. Que ponte, professor? A ponte. Faça esse 18U atravessar a ponte e chegar na massa molar. 17 gramas por mol. Pronto. Essa é a ponte que você vai ter que fazer nos exercícios. Calculou a massa molecular? Pronto, faça a ponte. 17U é a massa de uma molécula? Ah, então beleza. A massa molar, a massa de 1 mol, é 17 gramas por mol. Como assim? Não é só gramas, professor? Por que você colocou uma barra e 1 mol ali? Porque significa isso, ó. Gramas por mol. 17 gramas por mol. O que significa isso? Que 1 mol de amônia tem 17 gramas. É isso que significa essa unidade também. Gramas por mol. Então, achou massa molecular? Faz a ponte. De 17U, você já atravessa a ponte e vai lá para a massa molar. 17 gramas por mol. 1 mol de glicose tem 17 gramas. Pronto. Aqui você está dizendo que uma molécula tem essa massa em unidades de massa atômica. Quando você pega 1 mol de moléculas de amônia, você tem 17 gramas. Ou seja, aqui você já consegue analisar. 1 mol de amônia tem 17 gramas. 1 mol é o que mesmo? 6,02.10 na 23 moléculas de NH3.
Ou seja, esses 6,02.10 a 23 moléculas de amônia, elas têm 17 gramas. Falar isto e falar isto é a mesma coisa. Só que aqui eu estou utilizando o termo mol para dar uma simplificada, e aqui eu estou utilizando de fato a constante de Avogadro, o número que está representando esse mol. É a mesma coisa. Beleza? Só que aqui eu estou deixando mais refinado. 1 mol de amônia tem 17 gramas. Mas se eu quiser dizer quantas partículas, quantas moléculas de amônia é exatamente isso. É a mesma coisa de eu disser 6,02.10 a 23 moléculas de amônia. Então, se eu pegar, imagina que eu consiga 6,02.10 a 23 moléculas de amônia, tudo dentro de um recipiente, botar tudo em cima de uma balança, você vai ter ali 17 gramas de amônia. Aí você consegue mensurar, beleza? Ah, professor, agora eu acho que eu entendi esse negócio. Não é tão difícil assim, não. Mas você precisa entender como que essas coisas estão ligadas uma na outra, ok? Então, pessoal, os primeiros passos da estequiometria vocês estão conhecendo. E eu estou indo muito devagar mesmo, porque não adianta eu correr com um assunto que vocês vão ter dificuldade. Então, aqui, ó, você está falando de massa molecular, né, professor? Isso. De uma moléculazinha só. Quando você acha molecular, você faz a ponte. Já vai direto para a massa molar, a massa de 1 mol. Você pode pegar o valor que você achou na massa molecular e já transformar, já colocar o mesmo valor, só que agora com a unidade de gramas por mol, que é a massa de 1 mol de qualquer substância. Que é a mesma coisa que você dizer, no caso, 1 mol de amônia, 6,0210 a 23, pesam, né, tem massa igual a 17 gramas. Beleza? Bom, pessoal, vamos traçar uma linha aqui de aprendizagem. Copia isso no seu caderno, ok? Vamos traçar uma linha de aprendizagem. Massa atômica. Massa atômica. A gente utilizou a unidade de massa atômica, U. Lembra? É aquela fatiazinha do carbono 12. Ok. Aí o que aconteceu? Para eu calcular a massa de uma molécula ou de um composto, a gente vai somando, a gente utiliza essas massas atômicas. E aí a gente chega na massa molecular. Então a massa molecular, ela também é em unidades de massa atômica, porque eu usei os átomos ali, né? Tô calculando a massa de uma moléculazinha. Só que aí que tá. A gente precisa de algo mensurável. O grama, a massa grama, a unidade em gramas, né? O que a gente faz quando a gente acha a massa molecular? Pega o valor que a gente tem e liga na ponte. Como assim, professor? Liga na ponte. Vou até descer aqui, ó. Liga na ponte. Que ponte é essa? Pega o valor e coloca em gramas por mol. Aí você vai achar a massa molar, que é a massa de 1 mol daquela substância que você calculou a massa molecular dela. Tranquilo? Então você liga na ponte. Achei um valor de massa molecular. Já vai direto para grama para mol, porque daí você vai achar a massa molar daquele camarada. Beleza? Bom, pessoal, espero que você realmente tenha compreendido essa parte. Realmente, isso aqui é necessário ficar bastante tempo explicando e você entendendo muito bem isso aqui. Senão, você não vai conseguir encarar um exercício de estequiometria. Beleza? Bom, pessoal, agradeço sua atenção. Provavelmente essa aula deve ter ficado bem extensa, mas realmente eu de coração espero que você tenha entendido esse conteúdo, porque eu sei que a dificuldade que os alunos têm nesse conteúdo. Tranquilo? Já quero te pedir,
dá um like aí no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito e compartilhe lá com seus amigos, compartilhe lá com a sua turma. Tenho certeza que eles vão gostar bastante dessa aula também, beleza? Bom, pessoal, na próxima aula nós vamos começar a fazer alguns exercícios que são extremamente fundamentais para o nosso assunto de estequiometria, porque são as temidas transformações, beleza? Então acompanhe a nossa próxima